Sim, senhor presidente, demais vereadores, imprensa escrita e falada e povo que nos prestigia. Tenho dois assuntos bem breves para falar para vocês. São dois pedidos de informações. O primeiro pedido de informação é o número 31, o qual eu solicitei referente à construção de quebra-molas na estrada geral que liga a comunidade do 5 Alto à linha Trípoli. Na minha pergunta foi o seguinte: através da indicação número 104 de 2015, solicitei a construção do referido quebra-mola, sendo que o Executivo informou, através do ofício 616/2015, que o mesmo seria realizado. Sendo assim, solicito ao Executivo que informe quando o mesmo será construído. Isso foi na sessão do dia 5 de outubro de 2015 que eu solicitei essa informação para saber porque até o momento não foi construído o quebra-mola. Aí, em resposta que foi recebida hoje, resposta ao pedido de informação no 31/2015, em atenção ao pedido de informação número 31/2015, conforme dados recebidos da Secretaria Municipal da Agricultura, Aviação e Serviços, informamos que o referido quebra-molas já foi construído e encontra-se devidamente sinalizado. Só para deixar o registro para os nobres vereadores, que esse quebra-mola foi construído no dia 27 de outubro de 2015. Então o pedido foi dia 5, foi construído dia 27 de outubro. Depois de um tempo lutando, foi construído o quebra-mola no 5. Meu segundo assunto que eu vou explanar hoje será sobre outro pedido de informações, número 24/2015, no qual eu trouxe no PowerPoint, era aí que fica mais fácil. Então, esse pedido de informação número 24/2015, referente à exposição de carros da empresa Florauto, realizada no dia 9/9/2015, em frente ao palco da estação. Pode passar? Então, a primeira pergunta que foi feita foi cópia do requerimento de liberação do espaço na forma do artigo 2 da Lei número 2317 de 2009. Não houve a resposta do Executivo, não houve requerimento de disponibilidade do referido espaço na forma do artigo 2 da Lei número 2317 de 2009, visto que não versava sobre a apresentação ou ato público. A autorização foi concedida a rigor do Código Tributário Municipal, Lei 2310 de 2009, em seu artigo 113, assim como a todas as atividades eventuais que necessitam de utilização do espaço público. Segunda pergunta: a que título foi utilizado o espaço do palco da estação e arredores para a referida exposição? É cobrada alguma taxa? Resposta do Executivo: a justificativa para a utilização é a de se conceder à empresa Florauto espaço para ação comercial de exposição de veículos e ao cidadão de Carlos Barbosa disponibilizar a oportunidade de contratar, socializar com a empresa sem precisar se deslocar até cidades vizinhas. Para isto, a empresa pagou taxa conforme a regra o Código Tributário Municipal. Terceira pergunta: quem autorizou? Resposta do Executivo: a autorização foi atribuída à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano, nos termos já informado no item 1. Cabe informar que a empresa em questão foi advertida sobre a não geração de sujeira, não utilização de som e sobre o dever de tomar medidas a fim de não danificar o espaço. Muito bem, então a Lei 2317 de 18 de dezembro de 2009 dispõe sobre a utilização do palco da estação. Eu tenho a lei aqui na mão, para se algum vereador quiser completar toda a lei. No artigo 1 diz: fica autorizado o município de Carlos Barbosa, através da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, a disponibilizar à comunidade de Carlos Barbosa a utilização do palco da estação para apresentações e atividades de interesse público. Parágrafo único. Para efeito dessa lei, compreende-se como palco da estação a estrutura física do palco, camarins e arredores.
Artigo 2. O interesse em utilização do palco da estação deverá ser manifestado formalmente mediante requerimento ao protocolo geral direcionado à Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, devendo obrigatoriamente conter o objeto de uso e informações completas do solicitante, expectativa de público, data e horários de início a fim das atividades. E vamos ler então o Código Tributário Municipal, Lei 23/10/2009. O artigo 113. Nenhum estabelecimento poderá se localizar, nem será permitido o exercício de qualquer atividade, inclusive ambulante ou eventual, sem a prévia licença ou autorização do município. Parágrafo 1º. Entende-se por atividade ambulante ou exercida em vias logadouros e quaisquer outros locais proibidos, em tendas, trailer ou estandes, veículos automotores de tração animal ou manual, inclusive quando exercida em férias. 2. Autorização ou licença inicial que deverá ser concedida sob forma de alvará de localização será comprovada pela posse do documento emitido pela Prefeitura Municipal, o qual deverá 1. Ser mantido em local visível do estabelecimento, tenda, trailer ou stand. 2. Ser conduzido pelo titular do mesmo quando a atividade não for exercida em local fixo. Item 3. Deverá ser requerida nova licença, toda vez que ocorrer alteração da atividade exercida, mudança de endereço e localização ou alteração do nome e denominação ou razão social. 4. A administração municipal regulamenta de forma as condições e documentos necessários para a expedição do alvará. Pode passar? Então, nós temos uma conclusão desse pedido de informação. A resposta ao pedido de informação número 24/2015 esclarece que a utilização do palco da estação nos casos de apresentações ou eventos de interesse público é regida pelas regras da Lei número 23/17/2009, a encargo da Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude. Por se tratar de atividade eventual, vinculada ao comércio, no caso da exposição na Floralto, a autorização foi expedida com base no Código Tributário Municipal, por isso, pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano. Então, meus nobres vereadores, eu fico assim na pergunta, cada um entende como quiser. Eu acho que nós temos duas leis para a utilização do palco da estação. Certo? Então, uma, quando tem a palavra eventual, usamos o Código Tributário. E o resto é pela Lei 23/17, de 18 de outubro de 2009, que quem autoriza é a Secretaria de Esportes e o Meio Ambiente. Eu acho que seria isso. Desde já agradeço. Obrigado, colega vereador. Vereador Baroni. Senhor presidente, caros colegas vereadores, comunidade que nos acompanha, esta casa aqui, presidente, muitas vezes assuntos muito importantes, são temas diversos, opiniões diversas, entendimentos diversos, mas eu acho que é salutar, para uma democracia, importante ter essas opiniões, poder, de forma concisa, demonstrar a sua opinião, externar suas ideias. Questão da Câmara de Vereadores, também concordo, Rafael, que nós devemos ter um espaço adequado. Não sei se a próxima legislatura vai ter esse entendimento, mas não é para os vereadores, é para a comunidade. Seguramente os vereadores terão muito mais condições de desempenhar seu papel, seu trabalho. Pessoas que hoje não podem acessar o plenário teriam acesso, mas, enfim, a gente tem que respeitar opiniões. Acredito que, diante da crise imposta, todos os vereadores aqui decidiram que foi oportuno fazer isso. Outro assunto que seguramente vai dar bastante debate aqui é a questão dos projetos, os 113 e 118, que entraram nessa casa hoje, que é a taxa de iluminação pública e a taxa de coleta de lixo.
São taxas, diferente de impostos, taxa porque daí tem a destinação direta, já está definida onde vai ser usado. O valor da taxa não pode ser usado em outra coisa, só para aquele no que foi arrecadado. Defendo aqui a taxa de lixo, desde que se estabeleçam as condições. Eu entendo que deve ser ao longo dos anos, não de uma vez, porque você nunca cobrou. Então, com o tempo se intercalado ao longo dos anos, quem sabe. O que eu trago aqui é que todos os vereadores têm que trazer, têm que analisar, têm que estudar, ver os prós, ver os contras, porque uma das coisas mais populares que tem é a gente se botar contra a criação de impostos, taxas. Isso aí é tranquilo, é beleza. Para arrumar voto é um espetáculo. Então, isso aí é ponto certo. Mas o que me traz aqui, presidente, é um assunto, e o vereador Daniele, quando falou que nós discutimos aqui a questão da devolução ou do não recebimento da verba para a Câmara, falou da forma clara, os vereadores da situação estão fazendo campanha antecipada. Pode ser que seja, no entendimento do vereador. Mas a oposição já vem fazendo a campanha antecipada há algumas semanas. A gente tem percebido isso, e notas nos jornais estão saindo, já saíram duas. Uma não foi, bem verdade, do partido do PP, que é da oposição, foi do Sindispub. E até então achava que não era pertinente prestar nenhuma informação, nenhum comentário, mas na nota de repúdio que veio à imprensa nesse final de semana, refere ao PMDB. Eu, como presidente do PMDB até menos de 30 dias atrás, era o presidente, me senti que estava na obrigação de fazer alguns esclarecimentos, porque algumas inconsistências tem nessa nota de repúdio. Está dizendo aqui que é recorrente a bandeira do PMDB se manifestar contra o funcionário. Isso é um absurdo, é lógico que está escrito aqui que isso aqui é uma forma de campanha, está procurando atingir um provável candidato que é do partido PMDB, que é provável, mas não encontra respaldo em lugar algum. E eu quero fazer aqui, Denir, se me permite, em nome do PMDB, Lourdes, algumas considerações de incoerências que vêm nesse texto aqui. A primeira delas fala aqui que prefeito e vice também são servidores públicos. Verdade, o prefeito e vice, e nós, vereadores, somos agentes políticos, nós não somos funcionários públicos, nós temos cargo eletivo. É transitório, é passageiro, não é definitivo. Servidor público são empregados com vínculo trabalhista, estatutário ou seletista. Esse é diferente. Então, prefeito e vice não é funcionário público. Declaração, e eu fui buscar informação, ouvi o que o vice-prefeito Evandro Zibete falou na oportunidade daquela reunião com a APECOM, e foi numa intervenção depois que várias pessoas ali estavam tecendo algumas críticas pesadas ao serviço público. E numa intervenção do Zibete, ele veio e falou a seguinte frase. Eu ouvi, tenho certeza absoluta, quem quiser procurar depois. Ele diz assim, porque um dos maiores cânceres que pode ter a administração pública é a questão da estabilidade. Isso é o que refere, não se referiu funcionários, é a estabilidade. A estabilidade, para quem sabe, havia lá na década de 20, 30, todo mundo tinha estabilidade. Todos os funcionários, depois de 10 anos, alguma coisa assim, Everson, você pode me ajudar, tinha estabilidade. Na década de 60, foi mudado, porque os empresários pressionaram e então a empresa deixar de ser estabilidade e foi criado o fundo de garantia para substituir a estabilidade. E os funcionários públicos mantiveram a estabilidade em razão de não ter o fundo de garantia. É por isso que os funcionários públicos têm estabilidade. É uma posição do prefeito, e nessa posição do prefeito encontra respaldo em outros setores. Olhando, eu não sou muito adepto de redes sociais, tem gente que gosta, eu não gosto muito de me manifestar, mas olhando uma intervenção aqui, postada no dia 1º de setembro, na página do vereador Everson Kirsch,
1º de setembro, essa reunião na APECOM foi depois. Tem um publicado assim: órgão público devia ser que nem empresa, para começar. O cara que não trabalha direito devia ir para a rua. Devia ir para a rua, que nem nas empresas. Queria ver se com 70% das pessoas que tem hoje nos órgãos públicos, ou talvez até com menos, não faria as mesmas coisas que fazem hoje. Só dou um exemplo. Um tempo atrás, fui na prefeitura fazer um protocolo, cheguei às 5h20, 17h20, sendo que atendem até às 5h30. Eles me pediram para voltar no outro dia, pois tinham todos os computadores desligados. Aí já dá para ver o suficiente, sabendo que somos nós que pagamos o salário deles. Essa explanação, esse posicionamento foi do senhor Vanderlei Luiz Kerber, que é o vice-presidente do Partido Progressista, que emitiu a nota de repúdio falando da estabilidade. Se deve mandar embora quem não presta bom serviço, quer dizer que ele não defende a estabilidade. É uma posição do vice-presidente do PP. Então, tem algumas incoerências que a gente tem que deixar dito. Em nenhum momento, e pelo contrário, o vice-prefeito Zibete quis ofender ou denegrir a imagem de ninguém. Se referiu à falta de estabilidade que é verdade, muitos poucos servidores, e eu sou servidor público, se escondem atrás da estabilidade para não trabalhar de forma adequada ou do jeito que desejam. Há forma de punir? Claro que há, não tem dúvida. Mas é muito complicado. Quem é funcionário público sabe. A nota também reporta aqui que a lei devia ser mudada. Em 2012, foi proposto aqui na casa, eu estava aqui, o Rafael, Miguel, nós estávamos aqui, foi proposto um regime jurídico, uma reformulação do regime jurídico. O projeto não passou, não sei se eu votei favorável ou contrário, não sei o que deu, mas não passou. Era uma tentativa do Poder Executivo alterar alguma coisa do regime jurídico. E esse ano passou aqui, foi aprovado por unanimidade, um maior rigor nos estágios, para quem está acessando o serviço público, um rigor maior. Então o governo tem feito a sua parte, está tentando, mas são brechas. Existe no poder municipal, no estadual, no federal, em tudo que é nível tem. Mas eu volto a afirmar, a posição do PMDB é essa. O PMDB está ao lado do funcionário, briga para que todos os funcionários consigam melhor condições de trabalho, melhores rendimentos, só que muitas vezes encontra dificuldades. Mas não é desvalorizando o servidor que vai ter um melhor serviço prestado para a comunidade. Passo a palavra, Denê, depois eu concluo. Obrigado, colega Baroni. O que a gente pode tirar com isso realmente é o que falou o colega. Campanha antecipada. Querendo atacar alguém que é membro de um partido que poderá sim ser o candidato. A convenção é 30 de julho de 2016. Então não tem nada definido, não tem coligação, não tem nada ainda. Estamos trabalhando nesta administração ainda. Eu sempre já falei várias vezes aqui, eu sou vereador por 4 anos e depois, não sei se continuo ou não continuo, vai depender do povo se entender, se eu for candidato, que entender que eu possa continuar. Agora, se entender que eu não trabalhei pelo povo, muito satisfeito, saiu daqui com dever cumprido. Então, colega Baroni, pertinente aí a tua colocação, dá para ver que realmente isso, acho que é desespero, porque uma parte do partido coloca numa rede social uma declaração, vem o presidente e dá uma nota de repúdio dessa, será que ele não viu que o vice-presidente colocou? Então, quer dizer que eu acho que não conseguem ter sintonia dentro do partido. E eu estava na reunião, o colega Daniele também estava, o colega Ari estava, e eles ouviram muito bem o que falou o vice-prefeito. Ele saiu em defesa dos funcionários, porque estava sendo chacota lá o motivo. E todos sabem que saiu o filmezinho e tal, com chacota para o funcionário público. E ele disse, como em todas as empresas, tem os bons funcionários e os menos simpáticos.
Isso ele falou. E depois ele disse que o câncer é a estabilidade no serviço público, mas ele não falou do servidor público. Ele falou da estabilidade. Então, era só para reforçar, realmente, Baroni, e que eu acho que temos que parar com isso, que a campanha é depois de julho de 2016. Nosso tempo, colega vereador. Obrigado. Então, eu vou Baroni? Vereador Everson também, então, Sim, por Baroni, favor. eu estou procurando aqui, eu não encontrei, mas possivelmente não foi algo meu, e sim algo que eu tenha compartilhado da APECOM, que alguém tenha comentado. Mas não localizei aqui agora, mas também não tive tempo de procurar profundamente. Mas a opinião, tanto minha quanto acho do partido também, é que os bons servidores devem ser nomeados, e se houverem maus servidores, que se abra a sindicância, se investigue, e que se estude o que aconteceu. Porque se são maus servidores, cabe aos chefes desses servidores os chamá-los aqui, vai ser para a sindicância para analisar o que está acontecendo. Essa é a minha opinião, e acredito também que é do Partido Progressista, seja do presidente, vice, enfim, de todos os integrantes do nosso partido. Mas que se apure os casos e que se tenha uma solução para a população lá fora. Obrigado. Obrigado, Everton. Foi algo, provavelmente foi compartilhado, e tem esse comentário, não partiu do vereador, esse eu não comentei. Alguém mais, vereador Ari? Sim, vereador Baroni e os demais. Olha, eu fui 18 anos funcionário público e sei muito bem o que acontece dentro da prefeitura. E vejo nesse momento e outros momentos passados de todos os partidos que as condições para o funcionalismo, às vezes, ela é muito ingrata. Nós temos muitos CCs que fazem o vestibular numa campanha política. Então, nós temos chefes que não sabem ser chefes. Né? E aí, o funcionalismo público passa de todos os meios que não trabalham, que são vagabundos e não sei o que mais, que adjetivos são colocados em função ao funcionalismo público. Eu vejo que a grande maioria do funcionalismo público é, sim, competente, honestos e trabalhadores. Temos também aqueles que não são tão bons assim. Eu vejo que, e sei de um funcionário que passou 4 anos em casa, através de atestados, e quando voltou numa outra administração, de um outro partido, e foi agraciado com cargos em comissão. Isso também tem. Então, vamos rever. A estabilidade é pela competência, eu acho. Mas a competência tem que vir dos administradores e das chefias. Se tem um chefe que não sabe nada, como é que ele vai cobrar de quê? Não tem como cobrar. Agora, seu servidor, ele é estável e não tem o regime jurídico para ser estabelecido. Então, vamos agir. Era isso e muito obrigado. Concordo, o vereador Everson também falou, e seguramente sindicatos são feitos lá na prefeitura, dá para se questionar lá a quantidade, e chefes, há de se controlar, maior, melhor, mas isso não é de hoje, e acredito que quem está lá, o número de CCs hoje aproximado que tinha na legislatura passada, devem ter a confiança de algum, porque, como já dito, é cargo de confiança. Vereadora Rosária, depois o vereador Valmir. Sim, obrigado pela parte, colega Baroni. O que eu quero colocar aqui, com 20 anos funcionária pública, nós sabemos o quanto é difícil para o servidor num município que nem Carlos Barbosa. Eu não conheço a realidade dos outros municípios nesse sentido, mas no município de Carlos Barbosa a política age muito forte.
E nós sentimos isso na pele dia após dia. Então, talvez seja 4 anos duro para um servidor, 4 anos duro para outro servidor. Eu não estou aqui para questionar a chefia, né? O que a gente percebe que o que o vice quis dizer com todas as letras, e eu conheço ele desde guri, que ele estava mencionando é que, em função da estabilidade, muitos funcionários acabam não fazendo o serviço deles, e principalmente quando se torna oposição. E nós temos isso, né? Se não tivesse a estabilidade, como seria fácil? Manda embora. O Xavier comentou num depoimento dele, há uns dias atrás, que 20 anos ele conseguiu demitir 2 ou 3 funcionários, e nós todos conhecemos quem são. E para demitir esses 2, 3 funcionários, quantas sindicâncias foram? 10 sindicâncias. Não é tão simples para se demitir um funcionário em função da estabilidade. Só que, em momento algum, o Zibete mencionou funcionário. Ele quis dizer que temos os bons e os maus, mesmo com sindicâncias, não se chega ao auge que gostaríamos de ter se fosse uma empresa que poderia simplesmente mandar embora. Nós não podemos. Então, assim, é feito qualificação, é feito sindicâncias quando tem problemas, mas nós temos uma cidade difícil de trabalhar. Quando as pessoas são oposição, elas são e não é fácil de lidar. É isso. Obrigado, Rosana. Vereador Valmir, por favor. Sim, agradeço ao vereador Luciano. Na verdade, eu estive lá presente e a discussão toda que estava lá e que foi clara e apresentada pela associação era das dificuldades que a mesma encontrava junto ao setor público da aprovação de projetos. Primeiro. Segundo, da questão da interpretação das leis que uns faziam. Então, me parece que o grande problema todo, e aí sim direcionado ao Poder Executivo, não é o Legislativo que pode fazer isso, o nosso Código de Posturas, nosso Código de Obras, nosso Código Tributário, nosso Plano Diretor, e assim vai. Então, quem esteve lá presente pôde ver a indignação desse pessoal. E quando se referimos à questão de partido, claro, cada partido tem a sua bandeira política. E aquele vídeo que lá foi apresentado, embora também não concordasse na sua íntegra, foi apresentado por alguém que já foi ex-prefeito, alguém que era do PMDB e que continua do PMDB. Então, na verdade, o objetivo principal daquilo lá não foi atingir partidos A, B ou C, até porque todos os partidos já passaram lá. E as dificuldades, na verdade, permanecem, algumas mais e outras menos. Mas apenas ressaltar que a questão do grande problema que temos hoje é a questão dos cargos de confiança. Pessoas desqualificadas ou despreparadas para determinadas funções. Não vou colocar aqui em julgamento o caráter das pessoas, mas hoje temos que colocar em cada serviço, principalmente na questão de gerência e comando, pessoas que entendam do assunto e qualificadas. O que ocorreu no setor de aprovação de projetos foi isso. Alguém despreparado que não conhecia a aldeia e dá nisso aí para aprovar um projeto ambiental 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então eu acho que é interessante revisar essa questão e colocar pessoas qualificadas em cada setor. Agradeço. Obrigado, vereador. Vereador presidente Davi, por favor. Obrigado, colega Baroni. Eu vejo o seguinte: quem está no comando, ele gostaria de fazer melhor. Tanto ambos os partidos. Mas aí dentro, quando tem aquele funcionário que é do contra, aí começa a embargar as coisas. Por isso tem a estabilidade. Nosso país está nesse estado aqui, o estado do Rio Grande do Sul está aí, e os outros municípios estão nessa casa aí por causa do quê? Da estabilidade. Veja bem, se não tivesse estabilidade, tenho certeza absoluta que seria outras coisas. É a mesma coisa nós pegarmos umas firmas aqui no município, o cara que trabalha 2 anos e tem estabilidade. Tem que ter motivo, fazer 10, 12 sindicâncias para poder botar essa pessoa para a rua. Eu tenho certeza, aí dentro do município, eu tenho certeza que os funcionários são gente apta, gente que trabalha, de repente tem alguém que não está desqualificado, que nem o colega vereador disse, mas eu gostaria também que o salário no nosso município aqui é um dos melhores do estado, nos municípios. Por isso que também a gente valoriza aquele pessoal lá, e eles também devem valorizar
É que nem disse aí, chega às 5h20, chega lá, está desligado o computador, volte amanhã. Nós chegamos lá na Tramontina, quando é 5h15 para 6, vamos desligar tudo. Eu acho que não é por aí o caminho. Eu acho que tem que valorizar, o pessoal está trabalhando, está ganhando bem, tem estabilidade. E quem é? Eles estão trabalhando para a população de Carlos Barbosa. Isso tem que ser feito. Agora, não adianta nós estar aqui jogando um partido com o outro, não adianta. Colocou muito bem o colega Ari, 4 anos. Eu teve do partido de vocês, ficou 6 anos. 6 anos uma pessoa. Tiveram que aposentar, mandar embora. O outro do nosso partido estava em 4 anos, depois voltou, pegou um cara de confiança. Não é por aí o caminho. Barbosa não precisa disso aí. Seria isso aí. Obrigado. Obrigado, presidente. São temas, tópicos que não tem como algum vereador ser favorável a isso. O servidor forçar uma parada porque não gosta do A ou B. Mas é complicado. Se não tivesse estabilidade, assume o prefeito, não gosta do A ou B, vai mandar embora quem ele não gosta. Então tem que ter estabilidade, mas tem que ser usado de forma correta. O servidor tem que estar consciente que ele é o servidor público, ele não é servidor do prefeito Xavier ou do prefeito Irani, ele é servidor da comunidade. Tem que servir a comunidade, tem que usar a estabilidade para fazer um bom trabalho, para não ser perseguido e tal. Mas muito poucos, a Regina sabe, tem poucos funcionários que usam de forma, distorcem isso. E tem lá no meu trabalho, Regina, tem em qualquer lugar. Vocês sabem que tem e é assim. Então o prefeito Zibete, o vice-prefeito, jamais falou isso com o fim de atingir os servidores públicos. Ele se manifestou como fez o vice-presidente do PP. O órgão público deveria ser que nem empresa para começar. O cara que não trabalha direito devia ir para a rua. É o que está escrito aqui. O Síndico Público que emitiu aquela nota, daqui a pouco pudesse procurar ouvir o que o presidente falou, o vice-prefeito falou, e, quem sabe, procurar os partidos políticos e ver o que a direção dos seus partidos pensam sobre isso. Porque me parece que foi uma coisa muito direcionada. E a gente volta aqui a dizer, estamos antecipando a campanha. E isso não pode ser, presidente, acredito que Telmo falou, Denise, tem momento certo para tudo. Obrigado. Obrigado, colega Baroni. Próxima sessão, dia 16 de novembro de 2015, segunda-feira, às 18h30, no plenário Ivaldo Lousa, na Câmara de Vereadores. Os abençoados de Deus, está encerrada mais essa sessão.